socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar, lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e eu firme na rocha, e eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Quando minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e na promessa que fez a mim, a mim. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Tu és o meu Deus. Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk into darkness, but will walk to the light of life. Light of the world, you step down into darkness.
Muito boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuem sendo derramadas sobre a sua vida e família. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica, que fica aqui na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. Nós começamos aí com as crianças, do continente africano que cantaram em inglês e nos dialetos, e você talvez não tenha entendido a letra, mas talvez conheça a música, E diz, vim para adorar-te, E é sempre bom nesse lembrança hoje desse evangelho que atinge e que alcança pessoas do mundo inteiro. Sejam muitos bem-vindos. Hoje nós estamos começando às 7h30, porque antes, tivemos ali a sala de oração e a formatura online da turma de Radical Cristolândia, a nossa querida irmã Ana Yamamoto, A transmissão teve algumas dificuldades, a questão de, acho que a mudança climática do Rio, mas podemos acompanhar ali, que Deus continue abençoando a nossa missionária Ana. E agora é uma nova fase do projeto, são fases, E ela caminha para uma nova fase também, Oremos pela irmã Diná, Irmão João passou mal por volta aí, um pouquinho antes da programação começar, lá da sala de oração, E devemos estar oração pela família nesse momento também. Tá bom? E também expressar minha gratidão ao meu filho Arthur, que hoje completa 20 anos de vida. Um abraço, um beijão para o Arthur. E obrigado a todos que enviaram mensagens, agradecendo por mais um ano de vida de Arthur. Vamos orar, feche seus olhos e vamos orar nesta noite. Obrigado, Senhor, por esse momento, por estarmos aqui para falar da Tua palavra. Suplicamos a Tua bênção, a Tua direção e a Tua misericórdia. Confiamos em Ti, declaramos o nosso amor ao Senhor, a nossa alegria de servir ao Senhor de todo o nosso coração. Toma, ó Deus, pedimos agora a transmissão desse momento. Contamos com a energia elétrica, a internet, computadores, celulares. Que o Senhor esteja guiando esse momento, sobretudo. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Abençoe a irmã Diná, toda a família. Bom João passou mal momentos antes, por volta das 18 horas. O Senhor tenha misericórdia, esteja confortando e ajudando a família nesse momento. Sabemos disso. Obrigado pelos irmãos terem se disponibilizado a estar juntos também. Obrigado pela vida da nossa missionária Ana Yamamoto. Seja fortalecendo a tua serva. Todos os radicais de Cristolândia. É um trabalho desafiador, mas também, ó Deus, que só o Senhor para recompensá-los. Abençoa, esteja guardando, protegendo. E agora a próxima fase que ela passa, possamos continuar juntos com ela. Obrigado por tudo, ó Pai. Nos ajude nessa semana. Estaremos falando sobre planejamento e confiamos em Ti, na força do Teu poder. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que Deus a todos continue abençoando. Nós vamos a mais uma canção, mas nós vamos fazer alguns anúncios, rápidos anúncios aqui, Temos falado muito desse Novembro Azul, da campanha, do câncer de próstata aí, e isso daí é muito importante também. E quero falar que nessa sexta, e sábado, teremos a conferência evangelística, Ele nos amou, com o pastor Cagini e o pastor Fernando Brandão. Será lá na Igreja Batista Penha, em São Paulo, mas terá transmissão. E a ideia é que a nossa igreja vai transmitir no Facebook dela, vai usar as redes sociais, das 8 da noite. Nós vamos ter a transmissão até aí umas 7 e pouquinho, E aí entra também o link para você acessar. Se eu conseguir botar junto, a gente assiste junto, tá bom? Mas eu não tenho, às vezes, tecnologia para isso, tá bom? Tem um pequeno vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês dessa conferência evangelística aqui. Vamos ver se ele pega aqui. Muito mais que apoiar trabalho que Campos, que deve fazer seu papel de multiplicar discípulos de Cristo no lugar onde está situada. A Junta de Missões Nacionais convida você e sua igreja para participar da Conferência Evangelística Porque Ele Me Amou, nos dias 20 a 21 de novembro, às 8 horas da noite. A programação contará com a palavra dos pastores Fernando Brandão e Michel Piragini. Convide seus amigos e participe através de nossos canais no YouTube e Facebook. Marque na agenda, dias 20 a 21 de novembro, às 8 horas da noite. Conferência Evangelística Porque Ele Me Amou. Aí, a gente pôde acompanhar a chamada aí
E a ideia é que você convide seus amigos para essa conferência evangelística, né? Também estamos aí falando do Celebrando a Recuperação, e é na mesma data. A diferença é o horário, né? Os horários são durante o dia, né? E a conferência é à noite. Também temos um vídeo, né? Do Congresso Celebrando. Então vamos assistir esse vídeo, então, mais uma vez. E presta atenção nas oficinas. Aí, né, o Congresso Celebrando a Recuperação, e você pode participar, R$20 de inscrição, né, e você pode caminhar lá bem, tá bom? Nós vamos a mais uma canção, e na volta, então, quero falar sobre as leituras de hoje aqui, tá bom? Vamos aqui, Se o Meu Povo Orar. Aí, né, meus irmãos, baseado em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Você sabe quando era garoto, né? É porque a abreviatura de crônicas, né, é CR. E a abreviatura de Coríntios é CO. Mas muitas das vezes você tinha CRO no passado e COR. Então era comum a troca, né? Não sei se era um pouco de dislexia, eu acho que nem é isso. Mas é 2 Crônicas 7:14, né? É o tema aí que nós estamos trabalhando
né, nessa questão e da oração, né? Nós estamos aqui lendo a Bíblia toda em um ano. Deixa eu só pegar aqui a anotação, porque senão eu me perco na numeração, né? Você pode receber esse material impresso também. Hoje é o dia do 131º dia, né? 16 de novembro. Estamos lendo Eclesiastes. Deixa eu botar aqui para você ver, né? Nós estamos lendo Eclesiastes, como eu já tinha dito, e Cantares de Salomão, né? Dentro dessa visão da igreja ela missionária, né? Que ela capacita, né? Deixa eu tentar colocar aqui a informação para vocês. Isso, agora sim. Eclesiastes e Cantares de Salomão, você também vai encontrar Cântico dos Cânticos, né? Em algumas traduções. A membresia sendo capacitada para fazer discípulos que planejem bem o uso do tempo, né? Isso é muito importante. Deixa eu só pegar aqui que o carregador ele é necessário porque nós dependemos da energia elétrica, né? E o celular já está piscando. E aí eu preciso do... E o celular, quando começa a energia dele, eu preciso botar para carregar, né? Um minutinho só, estamos ao vivo, aqui do prédio da igreja, né? E não deu tempo, não consegui, vai ter que ligar o aparelho de novo aqui. Infelizmente, é assim mesmo, né? Então vamos estar agradecendo. Então nós estamos voltando aqui, eu tentando porque aqui, várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo aqui, né? E aí a gente vai caminhando aqui e então vamos lá. Então nós estamos aqui trabalhando, né, a leitura da Bíblia toda, né? E aí estamos nesse trimestre, a Igreja Missionária capacita os membros, já lemos João, Lucas, João, Salmos, encerramos ontem, estamos em Eclesiastes e Cantares de Salomão, e depois vamos, semana que vem, entrar em Daniel e Oséias, depois os menores, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, e vamos concluir em 1º e 2º Crônicas, tá bom? Então essa é a leitura da Bíblia toda em um ano, dentro desta visão da igreja missionária, capacita os membros em discípulos de Jesus. Isso para nós é muito importante. Essa semana eu vou estar falando sobre planejamento, né? O tema, então, aí, você pode acompanhar comigo aqui mais uma vez. Membresia sendo capacitada para fazer discípulos que planejem bem o uso do tempo. E aí a base está em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo ele é importante para que a gente possa estar caminhando, né? Todo mundo tem 24 horas, é o que eu estou falando, né? Como nós vamos usar essas 24 horas é o grande desafio para nós aprendermos também. Ok? Então vamos à leitura de hoje, a meditação, a reflexão, né, dos versículos de hoje. E hoje nós estamos nesse 16 de novembro, lendo Eclesiastes 1, 2 e 3. E aí eu separei Eclesiastes 2:11. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Eis que tudo era vaidade. E correr atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do sol. Tudo é vaidade, correr atrás do vento, são expressões que ele vai usar muito, né? Depois eu vou dar uma palavra sobre Eclesiastes, um pouquinho, né? A visão do autor, como isso é importante. Nos capítulos de hoje, podemos ler uma introdução e ilustrações da vaidade segundo Salomão. Também vemos os argumentos dele para demonstrar que tudo é vaidade e a imutabilidade, ou seja, aquilo que não muda no programa divino, que Deus tudo sabe, tudo vê, é soberano. A passagem dessa segunda-feira nos fala sobre fadiga. O que é fadiga? Você cansa e no final parece que você está rodando em círculos, você não sai do lugar, você não progrediu. E é como se fosse correr atrás do vento. Você nunca vai pegar o vento, porque está correndo atrás do vento, né? Ou seja, esforço que cansa, porque não se tem alvo e nem direção. Muitos de nós temos esse sentimento. Os anos vão se passando e não houve uma progressão, não houve um crescimento, seja de ordem espiritual, de ordem física, de ordem intelectual, social, né, dos relacionamentos. E aí, ministerial, eu poderia colocar vários itens também aí, como são complexos. Sem planejamento, podemos passar a vida cristã inteira longe dos propósitos de Deus para cada um de nós. E assim, não fazer a vontade dele. É triste chegar ao fim da carreira cristã, olhar para trás e
Deus falar, filho, filha, não era nada disso que você tinha que fazer. Você não entendeu qual o propósito. E aí, uma pergunta importante para essa semana. Você sabe qual o seu propósito de vida? Porque se aceitar Jesus é só ir para o céu, é morrer e ir para o céu. Ele te deixou na terra por um propósito. Nós não estamos aqui a passeio, a turismo, para diversão e nem para buscar a tal felicidade. Porque a verdadeira e única felicidade é em Cristo Jesus. Porque se casamento, por exemplo, fosse a única felicidade, os solteiros seriam infelizes. E não é isso. Deus quer sim um casamento para seus filhos, mas para alguns ele entende que é melhor não estar casado para servir melhor a ele. Se serve casado, se serve solteiro, não importa. Não importa o seu coração, o seu propósito. E aí uma pergunta para o dia de hoje. Você corre atrás do vento ou tem um propósito definido? Isso é muito importante. Você corre atrás do vento ou tem um propósito definido? Eu quero que nessa semana você entenda qual o seu propósito de vida e se dedique a ele o restante da sua vida. E vai ser uma vida completamente diferente. É a vida em abundância. E aí eu quero agora chamar um pastor que eu gosto muito, um dia eu quero trazê-lo aqui na PIBO, pastor Ebenezer Bittencourt, é o diretor do Haggai brasileiro, e ele pregou uma mensagem um pouco antiga. Eu quero passá-la em etapas. É 40 minutos de mensagem, vou tentar colocar 10 minutos hoje. E eu quero que você preste atenção hoje, amanhã, talvez na quarta-feira, o restante. E ele vai falar sobre tempo. Não é só sobre o tempo, mas o fim, planejar o fim, planejar com o fim em vista. Isso é muito importante também. Ok? Então, vamos assistir, são 10 minutos hoje, cerca de 10 minutos. Hoje e amanhã, talvez se eu não acabar amanhã, vou acabar na quarta-feira provavelmente, tá bom? Vamos acompanhar aqui. Que Deus a todos abençoe. Preste atenção nessa palavra agora aqui. Meu tema é a finalidade da carreira, vivendo da perspectiva do fim. Imaginem, por favor, um espectro de toda a história, da sua história, onde existe um começo. Quando Deus disse o seu nome na eternidade e você foi gerado, até o dia em que você morrer. E esse pedaço da história que você viverá e eu viverei neste mundo é a sua carreira. E nós precisamos viver do começo ao fim, da perspectiva do fim. Nós explicamos o nosso logotipo de que a pessoa está lá no fim da ponte, ela vai lá no fim e tira a foto de como é o fim, e depois retorna para construir o vídeo da sua vida, o filme da sua vida, vivendo da perspectiva do fim. Esse princípio, queridos, é essencial, ele é crucial, ele é fundamental, ele é vital, depende de vida e morte, que você creia e viva da perspectiva do fim. Ele é essencial por quê? Porque é uma estaca mestra de todo o empreendedorismo humano. Alguém disse que visão é a fotografia do seu futuro preferível. Então, tirar a foto lá do futuro é uma habilidade que Deus nos deu, que nós temos imaginação. Quando a gente imagina o futuro, então a gente vem para trás e a gente estabelece planos, metas, sistemas, relacionamentos, etc. Então, aquele pipoqueiro que está ali, passa na frente da escola, e ele olha naquela esquina e diz assim, olha, aqui dá para colocar um carrinho de pipoca. Está vendo? Ele viu primeiro o fim e depois ele foi ser empreendedor. Da mesma forma, o sujeito que resolve construir um hotel. Da mesma forma, o estudante que diz, eu vou fazer vestibular, depois a faculdade, porque ele tirou uma fotografia dele praticando uma certa profissão ali mais para frente, né? Ou o rapaz que pensa em conversar com uma moça com segundas intenções. Ele tirou a foto e agora ele quer conquistá-la, faz o processo todo para ver aquela foto que ele quer conquistar ali na frente. Dr. Dave Hunt, uma vez eu estava vendo esse homem falar, e ele disse o seguinte, se você não vê-lo, antes de vê-lo, você nunca o verá.
se você não vê-lo, antes de vê-lo, você nunca o verá. Porque todas as coisas são criadas duas vezes. A primeira vez ela é criada na nossa imaginação. Se você não ver uma certa coisa, antes de ver de verdade, você nunca verá. Então, primeiro a gente imagina, a gente inventa, e depois a gente executa. Viver a carreira nossa da perspectiva do fim é um princípio essencial, baseado no empreendedorismo do ser humano. Mas também é essencial porque foi usado pelo próprio Deus. Queridos, Deus na eternidade passada, quando Ele decidiu criar todas as coisas e criar o mundo, o universo e criar você e eu, Ele também tirou fotografias de como seria o fim. Na verdade, tem várias fotografias diferentes. Você tem a fotografia de 1 Tessalonicenses 4, quando diz que o Senhor Jesus voltará e nós nos encontraremos com Ele nos ares. Mas você vai em Apocalipse 7, a fotografia é diferente. Não são só os convertidos, diz que pessoas de todas as nações e povos e línguas estarão em volta do trono. E se você for um pouco mais para frente, se você entender lá o final, 1 Coríntios 15, 28, diz que lá no final o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Meio difícil de entender essa grande fotografia do fim, quando sobrará Deus na sua intensa glória, e nós estaremos lá com Ele. Na verdade, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tirou essa foto. Esse negócio de pensar no fim é tão profundo, queridos, que nos piores momentos da nossa vida, Deus manda a gente olhar para o fim. Quando a nossa carreira não é uma estrada asfaltada, ela é cheia de buracos, ela é cheia de desafios, e o povo de Israel estava sendo levado inteiro, imagine, um povo inteiro sai da sua terra, está sendo levado para a Babilônia, e quando eles chegam lá, eles estão deprimidos, eles estão tomados pelo senso de calamidade, de tristeza, de derrota, eles estão acabados, eles não querem nem ter filhos, eles estão frustrados e deprimidos, e Deus aparece, e eles mandam um profeta para dizer: não, nada de depressão, comecem a ter filhos, coloque a vida no lugar, toca para frente. Por quê? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Foi Deus que mandou eles lá para a Babilônia como castigo. Mesmo passando pela dificuldade, Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual era o desejo que eles tinham? Voltar para a sua terra. Então o texto continua: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os cativos, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Jeremias 29, 11 a 14. Então, nos momentos difíceis, nas curvas do caminho, nas tristezas e na derrota, Deus está dizendo: lembre-se, o meu pensamento a seu respeito é que lá no fim, dará certo, com a graça de Deus. Tem uma história muito interessante, é uma listinha, encontrei na internet já faz alguns anos. Abraham Lincoln, um dos grandes heróis americanos, né? Alguém fez uma lista enorme das suas derrotas, dos reveses da sua vida, os retrocessos, e aqui está: perdeu o emprego em 1832, fracassou nos negócios em 33, foi derrotado na legislatura de Illinois em 34, a sua noiva morreu em 35, por isso sofreu depressão e esgotamento nervoso em 36, foi derrotado como orador da legislatura de Illinois em 38, foi derrotado na indicação para o Congresso em 43, perdeu a reindicação para o Congresso em 48, rejeitado para um importante cargo oficial em 49,
derrotado para o Senado em 54, derrotado para indicação como vice-presidente em 56, novamente derrotado para o Senado em 58, mas em 61 foi eleito presidente dos Estados Unidos. Esse é um homem que ele passou por tudo que você possa imaginar de coisa ruim, mas ele não perdeu a perspectiva do fim. É um princípio essencial. E é essencial porque o apóstolo Paulo disse isso: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto eu complete a minha carreira, desse começo até o fim, e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E ele, quando chega no fim, escrevendo a sua última carta em 2 Timóteo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Em resumo, queridos, pensar na vida e na carreira da perspectiva do fim é um princípio essencial da nossa vida. Deus fez, o apóstolo fez, a carreira é definida dessa forma. Você e eu precisamos aprender a pensar a longo prazo e a analisar todas as suas vidas e toda a sua decisão, todas as suas decisões de negócio, de família, pensando no fim como será. Tendo estabelecido então esse princípio como bíblico, lógico, essencial ao comportamento humano, resta uma pergunta: como? Como viver essa carreira da perspectiva do fim? Eu quero dar 4 ideias. Essas 4 ideias eu estou tirando da parábola dos talentos, que está em Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Eu não vou ler a parábola, mas eu vou lendo conforme eu sigo na mensagem. Muito poderia ser dito, muitos princípios poderiam ser extraídos dessa parábola. Eu quero só analisar 4. Muitos usam essa parábola naquele sentido simbólico, que o talento seria nossos dons naturais de inteligência, de beleza, de força, de capacidades artísticas, etc. Mas talento, queridos, na Bíblia é uma medida, é uma unidade de medida para falar de grandes fortunas. Entre mais ou menos 25 a 35 quilos de prata ou de ouro. Eu vou pegar pelo máximo, tá certo? 35 quilos de ouro. 35 quilos de ouro é um talento. 35 quilos de ouro são 35 mil gramas de ouro, que vezes R$100 a grama é 3 milhões e 500 mil reais hoje. Esse é o cara que ganhou um talento. Tá bom, hein, cara? Tá bom, hein? O cara que ganhou 2 levou 7 milhões. E o cara que levou 5 levou 17 milhões e 500. Dava para fazer negócio com um? Dava para fazer negócio com um, né? Mas aqui, diante da grande generosidade do Senhor, que nos dá coisas, talentos, pessoas e habilidades durante toda a nossa vida, para nós desenvolvermos a nossa carreira, aqui então vão os princípios. Primeiro, considere-se alguém que trabalha para o dono. Aí nós vamos ouvir amanhã, tá bom? Vou parar por aqui, porque eu falei 10 minutos, né? Quanta coisa importante ali, né? Você lembra de alguma coisa? Anota aí no chat, né? A gente vai conversando aí, dando boa noite, né? Então, agora vamos ver esse primeiro princípio. São 4 princípios que ele vai trabalhar. Considere-se trabalhando para o dono. Esse é um princípio básico da vida cristã e que vai nos ajudar muito no planejamento da vida nessa situação, tá bom? Mas hoje também, segunda-feira, é dia do Celebrando a Recuperação. E nós estamos aí pensando como é que nós vamos fazer nessa pandemia, né? Sabe que com as eleições se queria que as pessoas votassem, né? E às vezes se flexibiliza demais. Vamos ver agora o fim das eleições. E é claro, do contato que nós, toda a orientação que tem recebido, se nós temos casos, né? Número de casos na igreja, entre membros da igreja, a gente para os cultos presenciais por mais ou menos 1 a 2 semanas para avaliar, não é? De repente a gente pode ser assintomático e está contaminando os outros, né? Então nós vamos aí tendo esse cuidado. E aí o Celebrando, estão pensando com a irmã Leila aí, com a liderança da igreja, a melhor forma de nós voltarmos aí nesse tempo, né? Ainda esse ano, eu queria pelo menos ter algumas reuniões esse ano do Celebrando, né? Não na estrutura total dele, devido a essa questão aí de reorganização.
Mas eu separei aqui alguns slides, né? Eu já falei, e a gente então tem que trabalhar aqui, né? Eu quero relembrar o que é o Celebrando a Recuperação. De vez em quando eu toco nesse assunto, né? Então, ele é um programa realmente muito importante, baseado no Evangelho, né? Então, esse aqui é o John Baker, essa foto está bem antiga, né? Ele é o fundador do Celebrando a Recuperação, e ele nasceu, e o Celebrando nasceu na igreja Saddleback, Igreja Batista de Saddleback, nos Estados Unidos, em 1991, né? E isso daí é importante. O John Baker não conseguia falar abertamente sobre Jesus Cristo nas reuniões seculares da recuperação, né? Que é os alcoólicos anônimos, ele não podia falar Jesus, lá é o poder superior, e nem sentia vontade para compartilhar sua luta com o álcool, né? Ele havia se convertido, mas lutava ainda com os desejos, né, da bebida alcoólica no grupo masculino da igreja. Então ele conversou com o pastor dele a ver essa questão de como ter um grupo na igreja que houvesse transparência e pudesse falar de Jesus. E assim surgiu o Celebrando, que já está em mais de 70 países, mais de 5 milhões, né? Esse número aumenta. Nós vamos atualizar esses números agora, sexta e sábado, no Congresso Celebrando a Vida, né? Então, o que somos? Então, o Celebrando é um lugar seguro para você compartilhar. Aprender o que é compartilhar e aprender a ouvir, né? Isso é fundamental. Ele também é um refúgio, né? Para que você possa estar ali e poder falar abertamente. É um lugar para se sentir à vontade, né? É um lugar para cuidar dos outros e ser cuidado. É um lugar onde o sigilo é altamente respeitado. É um lugar para aprender. Um lugar para demonstrar amor genuíno. Um lugar para crescer e se fortalecer. Isso é muito importante, né? Um lugar para progredir. Um lugar onde você pode tirar sua máscara. E aqui eu não estou falando da máscara da saúde física, né? Mas a máscara no sentido da questão de uma outra personalidade, né, de um outro ser, né, que não é você verdadeiro, e permitir que os outros saibam quem você é. Também é um lugar saudável, desafios e riscos saudáveis, um possível ponto de virada em sua vida e um lugar onde cada membro é respeitado, não é aqui criticado, né? O que nós não somos, o Celebrando não é. Não é um lugar para controle egoísta das pessoas, né? Não é um lugar para terapias, e aliás, você pode continuar fazendo terapia, não há nenhum problema. Não é um lugar para segredos, os segredos eles são a alma da destruição, né? Guardar coisas no coração. Também não é um lugar para relacionamentos amorosos, né? Também porque tem gente que vem de relacionamentos destruídos, né? Não é um lugar para resgatar ou ser resgatado por outros, você vai assumir a autorresponsabilidade, coisa que eu tenho falado muito. Não é um lugar para a perfeição, aqui só entra pessoas imperfeitas. Não é um negócio assim para longo prazo, né? É um compromisso para longo prazo, né? Não é um lugar para julgar os outros, também não vai oferecer soluções rápidas, né? Porque isso é sempre complicado. Tem 6 características que tornam o Celebrando único. Ele é baseado na Bíblia Sagrada, 100%, todo ele, então, é importante dizer isso, né? Ele olha para o futuro, olha para frente, não fica só no passado, remoendo, isso é papel da terapia e de outros trabalhos, né? Enfatiza a responsabilidade pessoal, isso é muito importante, algo que sempre estou trabalhando aqui. Ressalta o compromisso espiritual com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, é o dono, é o único que pode curar-nos, realmente, né? O Celebrando aplica a verdade bíblica de que precisamos uns dos outros a fim de crescer espiritual e emocionalmente, né? E está voltado para todos os tipos de feridas, enroscos e hábitos, né? Então, este é o Celebrando. Você fica atento. Devemos ter aí algum encontro esse ano. Vamos aí avaliar o congresso, ver quais são as orientações, né? E nós vamos estar trabalhando nesse momento aí, tá bom? Obrigado a todos. Saudades do Celebrando, né? Mas tudo tem seu tempo, ok? Nós vamos a mais uma música e na volta nós vamos comentar Eclesiastes 1, 2 e 3. Bom, essa é uma canção chamada Consolador, com Amanda Vanessa. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Consolador,
sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu saís. Consolador, moras em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu saís. Consolador, moras em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador fiel. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu saíres. Consolador, moras em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti, longe de ti. Amém, né? O Consolador, o Espírito Santo, que tem estado ao nosso lado sempre, né? Mais uma vez quero agradecer aí, né, as manifestações de carinho com meu filho Arthur, 20 anos hoje, né? Um homem de Deus. Quero agradecer aí e pedir oração sempre, né?
para que permaneça firme na fé. Que Deus abençoe e obrigado aí pelo carinho de todos também. Vamos então às leituras de hoje. Nós estamos lendo Eclesiastes, né, dentro dessa visão da igreja missionária capacita os discípulos, né, membros em discípulos de Cristo, e essa capacitação passa pelo planejamento do tempo, né? Então nós vamos ler o livro de Eclesiastes e Cantares de Salomão, e tem outros nomes, também o livro de Eclesiastes é chamado Pregador, ele começa falando sobre o pregador, né? E o livro de Cantares também é chamado de Cântico dos Cânticos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí durante essa semana, né? Mas vamos então à leitura aqui de Eclesiastes, né, que vai trabalhar aqui. Então ele começa, deixa eu botar aqui, né? Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, Salomão se intitula aqui pregador, né? E ele vai trabalhar muito o termo vaidade, né? Diz o pregador, vaidade, tudo é vaidade. E ele vai argumentar. Muitos olham também o livro como a alma de Salomão, diante de tudo que ele tinha em conhecimento. Em algum momento, a sabedoria dele não é suficiente, porque com sabedoria ou sem sabedoria, com inteligência ou sem inteligência, com riqueza ou sem riqueza, você nunca pode deixar de depender do Senhor. Em algum momento, algo subiu a cabeça dele e ele chega a essa conclusão da vaidade. Embora haja esse lado negativo, depressivo, mas algo que ele vai também trabalhando no ser dele, né? E aí ele diz, por exemplo, que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e se afadiga debaixo do sol? Né? Naquele tempo, o senhor trabalhava, a maioria no campo, não trabalhava nos escritórios, né? A geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. É o sentimento de muito, aquele vazio, né? Então, acho que Salomão já está em uma certa idade, né? E frustrado com algumas coisas, porque, como eu disse, toda a sabedoria do mundo é boa se continuar dependendo de Deus aí, né? E aí ele fala que o sol continua, né? Tudo continua. Obviamente ele não está vivendo nos tempos de hoje que a temperatura muda, né? No calor faz frio, no frio faz calor. Se bem que agora está calor aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? E ele vai falando, então, como eu disse, eu não leio todos os versículos, né? Para que a leitura é sua, eu quero encorajá-lo a ler, e isso daí é importante realmente aí, né? Aí ele vai dizendo, então, que todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir, né? Ele diz, o que foi, o que há de ser, o que se fez, isso tornará a fazer, não há nada de novo debaixo do sol. Eu lembrei agora, né, que ele está falando sobre pequeno grupo, PGM, célula, isso está na Bíblia, gente. Os nomes são diferentes, porque na verdade você olha o programa, mas a Bíblia fala sobre igreja. A igreja ela é muito mais nas casas do que no templo, porque durante séculos a igreja não tinha templo próprio. Até 70 anos, né, o ano 70, se utilizava o templo de Jerusalém, mas era um templo só, né? A igreja já foi nas casas, nas catacumbas, em vários lugares, né? Alguma coisa nova? Não. Salomão estudou e também chegou a essa conclusão aí, né? Aí ele vai falar então da experiência do pregador. Aí eu vou ter que diminuir aqui a tela, né? Porque ela está programada quando eu estava lendo os Salmos, né? Que era uma formatação menor um pouquinho. Então vou ter que reformatar aqui para que a gente possa estar caminhando aqui. Opa! Não deu certo ainda. Não tem problema, é ao vivo, né? Tudo que é ao vivo a gente sempre tem aí. Eu acho que agora vai dar. Vai ficar um pouquinho menor, mas isso ajuda a gente aí a entender, né? Mas, volto a dizer, isso está de acordo com essa percepção sua, a leitura é sua. Estou aqui só dando umas dicas, umas orientações, uns encorajamentos aí para você, tá bom? E ele diz, então, eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu, que enfadou o trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Devo ressaltar, que Salomão não sabia o que era trabalho, já nasceu no palácio, né?
Então, ele está falando sobre observações dele, né? Se ele tivesse ralando, né, como a gente brinca aqui, no sol a sol, talvez escrevesse uma outra perspectiva, né? Ele diz que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Ele diz que aquilo que é torto não pode ser endireitado, o que falta não pode ser contado. Obviamente, ele não conhecia o poder do Evangelho, o poder de Deus. Ele está um pouco distante aí, e ele está alternando, né, sua relação com Deus também. Aqui ainda continua a tela cortando, né? Eu ainda não consegui ainda. Cada vez que eu pego mais aqui, né? Não estou conseguindo aqui. E aí eu estou aqui tentando pegar um pouquinho mais, que vai diminuir o tamanho da fonte, né? Para a gente, então, tentar trabalhar melhor aqui. Eu disse a mim mesmo, né? Também estou com o meu computador um pouco travado aqui hoje, né? Eu me tornei importante, superei em sabedoria todos que governaram de Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento, né? E isso é importante. Ele vai dizer assim: procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor. E aí a crise de Salomão, e eu acho que é muito legal, porque ele está falando o que ele está sentindo, né? E aí a gente passa por esses tempos na nossa vida, como Jó também. Se você lê Jó e lê Eclesiastes sem a percepção do momento, você vai ter dificuldade ali de entender ali realmente, né, essa palavra aí. Então, no capítulo 2, ele vai continuar falando da vaidade das riquezas, né? E ele vai dizer que concluir que isso é tolice. Eu vou ler alguns versículos, né? Que a alegria não serve para nada. Obviamente, ele está numa crise e tem essa percepção. Muitas vezes a gente acha, já não sente muita graça na vida, né? Mas, às vezes uma coisinha só. Eu me lembro que eu estava num velório, todo mundo triste, chorando. Alguém foi a um velório, aí chegou lá, não tinha com quem deixar a criança, e criança não estava nem aí. Entrou, começou a rir, a brincar, e de repente o ambiente mudou ali, as pessoas estavam chorando, começaram a rir também, olhar para aquela criança, em meio às lágrimas, sentiram a doçura dela ali. Então, a perspectiva também ajuda a gente às vezes, né? E ele fala, né, aqui, empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim, jardim. Então ele vai falando tudo o que ele fez, né? E ali, comprei escravo, tive bois, ovelhas, né? Ou seja, ele vai contar um pouco da experiência dele por um outro ângulo agora, o homem mais rico e mais inteligente do mundo, né? Me tornei, conseguindo pegar aqui isso. Me tornei importante, superei todos que viveram antes de mim em Jerusalém, a minha sabedoria nunca se abandonou, né? E ele diz aqui, olha o que ele diz. Você sente inveja, né? Tudo aquilo que meus olhos desejaram, eu não desleguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas, né? Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e de que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol, né? Ele vai falar então sobre a vaidade da sabedoria. E ele diz, então, passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que os outros já fizeram, né? Ele não percebeu que ele pôde fazer, né? Um complemento do seu pai também, Davi, ali, né? E ele vai dizendo no 15 aqui. Aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo acontece comigo também, de que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era verdade. A perspectiva futura ainda não está claro para Salomão. Nós sabemos que todos os homens têm o mesmo fim aqui na Terra, né? A morte. E que a morte para o crente, ela é a estar com o Pai, né? E aí ele vai dizer aqui uma expressão que mostra o seu estado mais triste e depressivo. Por isso perdi o gosto pela vida, porque me foi pesado demais o trabalho se vai debaixo do sol. Ele ficou cansado de analisar, porque volta a dizer aqui, cá entre nós, estava no palácio, né, gente? Ele pode até conhecer intelectualmente o trabalho pesado, mas não experimentou esse trabalho pesado aí, né? Perdi o gosto pelo trabalho, né? E ele vai então
tocar. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho que me afadiguei debaixo do sol. Né? Ele vai dizer então essa questão aí. Que mais aqui? Os que aproveita, que proveito tem? Por quê? Pois que não quer sair. Vamos lá. Vamos lá. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? E ele vai dizer o seguinte: porque todos os seus dias são cheios de dor, o seu trabalho é desgosto, nem de dia nem de noite o seu coração descansa. Isso é também vaidade. E aí, queridos, a percepção é que Salomão perdeu essa perspectiva. O meu trabalho não é desgosto. O meu trabalho quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, ele é prazeroso. E ele perdeu essa referência ali, né? Ele começa a perder essa referência. Então é necessário olhar, voltar lá no propósito, né? Ele começa a olhar muito o visual ali. Que mais aqui? Vamos aqui terminar com 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Né? Também isso é vaidade, é correr atrás do vento. Né? Uma expressão que ele vai usar muito. Entramos no capítulo 3, que é um clássico, né? Porque, sobretudo, que é o tema dessa semana, tudo tem tempo para tudo. Né? E aqui eu teria até que tentar aumentar aqui a tela, né? O trabalho aqui, deixa eu entrar aqui, um pouquinho para a gente tentar ampliar um pouquinho aqui essa visualização aqui. Mas depois eu vou ter que mexer de novo. Né? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Né? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Né? Versículo 3. Há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar e tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, isso daí, né, ele faz um pequeno resumo aí dessa perspectiva dele aí, né? Vamos agora mudar de novo a tela, eu tenho que diminuir um pouquinho aqui, né? E aí quem está no celular sofre um pouquinho, né, nesse aspecto. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga, né? Viu o trabalho de Deus que impôs aos homens. E aqui eu gosto muito do versículo 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, em que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Há o desejo de viver pela eternidade. Se for com Cristo, é possível, né? Sem Cristo não é possível. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo, né? Comer, beber, desfrutar, é dom de Deus, ele sabe disso. Sei que tudo que Deus faz, esse versículo também é lindo, né? Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. Ele não tinha a perspectiva do fim do mundo, né? Do escatom, da escatologia. E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é, já foi. O que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. E aí, então, ele também continua, né? O fim dos seres humanos e animais, ele vai falar sobre isso. E ainda debaixo do sol, no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça havia mais maldade. Né? E ele, então, fala sobre isso aí também, né? Ele diz, olha só, né? Aqui. Porque o mesmo acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, tudo é vaidade. Então, ele está numa crise realmente aí, né? E está nessa situação aí. Porque todos vão para o mesmo lugar e todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens dirige para cima, os animais para baixo, para a terra? E isso até suscitou um debate sobre para onde vão os animais quando eles morrem, né? O animal, né, e tal. E talvez quem tem animal já tenha pensado nisso, né? Assim percebi que não era melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa.
quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Claro, ele não tinha perspectiva da vida eterna e nem do lugar dos mortos. Para ele havia ali o estado de dormência. Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre os desejos e as lutas de Salomão em Eclesiastes, tá bom? Que Deus a todos abençoe. Agradecer mais uma vez o carinho aí, né, para o meu filho, né, membro da igreja, né, o Arthur, aniversariando hoje. Continuo orando pela irmã Diná, né, ali irmão João passou mal, ele foi socorrido e não estava próximo, então comecei a pedir para alguns irmãos próximos chegarem primeiro do que eu, e isso é importante, mas também aí a Ana, né, a questão toda do trabalho de formatura, né, dessa turma do Radical. Eu comecei 7h30 aqui, mas a programação é um pouco mais extensa lá do Radical. Bom, nós vamos terminar com uma música, mas antes eu quero orar. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pela Tua palavra, pela leitura da Bíblia. Pedimos uma noite de paz e descanso. Mais uma vez agradecemos por mais um de vida do Arthur. Pedimos pela irmã Diná e toda a família ali, que o Senhor esteja ajudando e fortalecendo nesta hora. Misericórdia, obrigado pela vida da Ana Yamamoto e todos os radicais Cristolândia. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Nós vamos encerrar, então, com uma canção. E ela diz, Cantarei Teu Amor. Foi gravada na IBAB, e ali com Paulo César Baruch. E até amanhã, querido, se Deus permitir. Aí aqui atrás, olha, está aqui atrás o Chocotone, né, a Cristolândia, né, que nós estamos ajudando a vender e abençoando. R$20. Esse aqui é um Chocotone modelo. A caixa está aqui no gabinete, né? Eu deixei aqui para que você saiba que também tem, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus permitir. Em nome do Senhor, o Deus que faz novas todas as coisas. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Eu levo por ti bênção, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Não levo por te vencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor e me faz Ao Senhor com liberdade e alegria. cantarei teu amor sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua